Olá galera, professor Flávio Aires mais uma vez aí com Descomplicando a Enfermagem, juntamente com Mayara Salles, Patrick Felipe. Vamos estar aí falando aí sobre a sistematização de assistência de enfermagem, tentando sanar um pouquinho das dúvidas e descomplicar um pouco esse imbróglio da área da enfermagem. Professor, a gente ouve falar muito sobre a segurança do paciente. Onde a SAI estaria inserida nisso? Muito boa pergunta, Mayara, e muito bem lembrada. Segurança do paciente, aonde que a SAI insere-se nesse processo? Quando nós vamos ver lá os passos da SAI, um deles lá, que é onde fala do nosso planejamento, é onde eu documento tudo aquilo que eu prescrevi, aquilo que eu planejei para aquele cliente. Então, segurança do paciente. Eu vou estar conseguindo fazer o quê? Dentro do plano que foi proposto, né? Estará sendo documentado todas as ações que foram realizadas com o cliente durante o momento que ele está sob a equipe, os cuidados da equipe de enfermagem, seja ela nós, enfermeiros ou auxiliares e técnicos, para que nós possamos estar vendo o que foi feito minuto a minuto, momento a momento, para que nós tenhamos segurança nas execuções que foram realizadas. Até porque se for passar por uma auditoria ou algo semelhante, um processo, é ali que está documentado o que foi realizado dentro do plano de elaboração de cuidados desse cliente. Então a SAI também respalda o profissional? Sim, com certeza. Porque aonde que vai se observar o que foi realizado, qual medicação que foi feita, o curativo foi feito, se o cliente caiu por quê? É ali na evolução que serão relatados todos os episódios que aconteceram. Sejam nós profissionais realizando com o cliente, ou o cliente num momento de um evento adverso que possa ter ocorrido, que vai nos relatar e nós vamos estar documentando isso. Então a SAI ele tem esse papel muito importante. Ela nos resguarda porque é onde, em das suas fases que é no planejamento, que nós documentamos tudo aquilo que é realizado durante a assistência. Então, qual a importância da SAI com relação à equipe multiprofissional de saúde? Muito boa pergunta, Patrick. Quando eu falo em equipe multiprofissional, essa pergunta é bem interessante porque saúde não se faz sozinha, não se faz só com médico, não se faz só com enfermeiros, né? É uma equipe realmente multiprofissional. Então eu tenho psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas que vão juntamente com a equipe médica e de enfermagem prestar esse cuidado. Só que nós enfermeiros temos uma peculiaridade, Patrick. O que é isso? O médico ele visa a patologia que levou o cliente ao serviço, né? O nutricionista vai ver qual a necessidade calórica para que aquele cliente seja nutrido para que tenha as suas necessidades biológicas, né, supridas. O enfermeiro, além de ele ver tudo isso, ele terá que ver mais uma coisa. Ele terá que ver a sua questão holística. Então, qual o sentimento que o cliente tem? O seu sono e repouso está preservado? A sua parte nutricional está adequada? Então, a sistematização da assistência de enfermagem, conhecida como SAI, ela nos dá ferramentas em fases do seu processo, do seu planejamento da assistência, que visam com que nós, que somos a equipe que ficamos por maior tempo da assistência com o cliente no serviço de saúde, a fazer os links, os feedbacks com os outros profissionais. Então, através da ferramenta da SAI, eu consigo, dentro do plano de assistência de enfermagem, estar linkando e conversando com as outras equipes, né, para prestar uma assistência adequada, seja ela fisioterapia, médica ou até mesmo a da própria enfermagem, prescrevendo um curativo, por exemplo, que apareceu secundariamente ao plano de ação desejado ao paciente. Entendi, mas qual o papel dos técnicos e auxiliares de enfermagem na SAI? Cara, é fundamental. Porque tudo aquilo que nós planejamos e implementamos, quem irá executar 70% desse plano de ação serão os auxiliares e técnicos. Eu costumo dizer que o enfermeiro, ele é ali o seu corpo pensante e a equipe de auxiliares e técnicos de enfermagem é os seus braços e as suas pernas. Não existe enfermagem sem auxiliares e técnicos de enfermagem. O enfermeiro não é pessoa única, por isso que isso é uma equipe multiprofissional. Mas o auxiliar e técnico já está inserido na equipe de enfermagem. Sim, mas abre vírgulas. Eles estão inseridos dentro da sua competência técnica. O enfermeiro está dentro da sua competência acadêmica. Porque o auxiliar e o técnico, ele pensa e executa algumas funções que são pertinentes à sua função, porém existem funções, existem cuidados que são privativos do enfermeiro. Somente a ele caberá executar
realizar ou modificar dentro da assistência de enfermagem. Mas lembrando-se muito bem que o auxiliar técnico é ele que executa 70% da função, e eles são os nossos olhos dentro de um serviço de saúde que é bem complexo. Bom, já que nós hoje começamos a falar de sistematização de assistência de enfermagem, fizemos algumas perguntas, então vamos fazer agora então uma revisão geral do que é a sistematização de assistência de enfermagem. Falar da onde vem a lei, por que existe a SAI, a ideia de quem, da onde veio. Então vamos estar implementando aí na nossa discussão hoje Descomplicando a Enfermagem, uma aula mais completa sobre a sistematização de assistência de enfermagem. Sistematização da assistência de enfermagem, o que é isso e quando devo fazer? O que é esse emaranhado de informações que o enfermeiro leva na sua vida, não só acadêmica como na sua vida profissional, como um grande gancho de dúvidas aí que devem ser esclarecidas e faz parte da assistência diária ao paciente. Eu costumo dizer sempre o seguinte, para eu poder explicar, independente do assunto que seja, eu gosto de falar sempre para o acadêmico, né, para o formando, até para o colega que já está trabalhando, da onde vem, por que existe aquele instrumento para que ele possa ter segurança no que está fazendo. Isso em qualquer área da saúde ou área do conhecimento. Eu devo sempre ter a certeza e a segurança do que eu estou fazendo, aquilo que me embasa, para que eu possa realmente prestar uma assistência de forma correta e embasada na assistência que vai ser direcionada ao nosso paciente. Então quando eu falo aqui da sistematização de assistência de enfermagem, eu devo saber aonde ela está instaurada, onde ela está inserida na nossa vida profissional. Então ela está na resolução do COFEN 358 de 2009, aonde ele regulamenta a nossa profissão, ou seja, ou melhor, a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo. Que quer dizer o quê? Aonde quer que tenha assistência de enfermagem, seja técnico, auxiliar de enfermagem ou o próprio enfermeiro por si só, deverá existir a sistematização da assistência de enfermagem e o planejamento de enfermagem, aonde o enfermeiro vai traçar metas e objetivos para que ele possa tratar o seu paciente da melhor forma possível, tá? Então a sistematização da enfermagem, a SAI, ela está regulamentada no Conselho Federal de Enfermagem em cima da resolução 358 de 2009. Então nós temos que lembrar que a enfermagem ela é uma ciência e ela começa lá com Florence Nightingale na sua teoria ambientalista, onde ela nos mostra o que? A influência do meio na relação da saúde, do processo saúde e doença. Ela nos mostra que o meio ambiente o qual o indivíduo vive, ele está relacionado com o processo de saúde e doença. Aí pegando-se o gancho com a nossa Wanda de Aguiar Horta, conhecida como Wanda Horta, temos as teorias das necessidades humanas básicas, onde deixa muito claro que o indivíduo ele é um ser único, que ele tem necessidades específicas, sejam elas biológicas, psíquicas ou até mesmo de caráter espiritual, que devem ser observadas pelo profissional para que ele possa ter assim a sua relação. E ela fica muito claro quando ela nos mostra que quando essas necessidades humanas elas são alteradas, o processo doença está instaurado naquele paciente. E às vezes o paciente ele chega com um diagnóstico Y, mas eu tenho uma necessidade humana que não tem nada a ver, não tem relação com aquela patologia médica que ele está inserido, mas ela influencia no seu processo de cuidado. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente nos passos da SAI. Então, na sistematização de assistência de enfermagem, conhecida como SAI, que é o grande que deixa, né? Eu quando tinha cabelo ficava em pé, como eu fui precavido, já tirei o cabelo aí para que não tenha esse tipo de problema. O primeiro deles é a coleta de dados ou histórico de enfermagem. Eu quero deixar bem claro que pode estar na instituição assim, que o enfermeiro deve fazer a coleta de dados. Aí ele fala assim, mas eu não aprendi coleta de dados. Coleta de dados e histórico de enfermagem é a mesma coisa. Diagnóstico de enfermagem é a grande dúvida do profissional. O que é esse diagnóstico de enfermagem? Mas ele já me internou por uma gripe, por uma BCP, que diagnóstico é esse? É uma coisa que eu deixo muito claro também. O diagnóstico de enfermagem só nós enfermeiros entendemos. Nós conseguimos entender o diagnóstico médico, mas quando outros profissionais vão ler os nossos diagnósticos, fica um pouco confuso, porque nós não vemos o paciente somente como aquele CID, que é o Código Internacional de Doença, o motivo pelo qual ele está inserido no serviço, mas eu vejo ele de forma holística, eu vejo o paciente como um todo. Isso vai ficar um pouco mais claro na sequência que nós vamos explicar os diagnósticos.
planejamento de enfermagem, o terceiro passo da SAI. Lembrando que os 5 passos devem seguir essa ordem cronológica, tá? Então esse planejamento de enfermagem, o que é esse planejamento? Como que eu planejo essa assistência? Depois eu tenho a implementação, como que aquilo que eu planejei será implementado nas horas que eu estarei cuidando, a equipe estará cuidando desse paciente. E evolução ou validação dos dados, o que é isso? Como que eu vou evoluir esse paciente? Eu vou evoluir ou vou validar? Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Então lembrando que quando eu falo de sistematização de assistência de enfermagem SAI, eu tenho coleta de dados, diagnósticos de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação, evolução ou validação dos dados. Então vamos aqui falar do primeiro passo, coleta de dados ou históricos de enfermagem. Tá? No processo de enfermagem, nós temos essa fase da coleta de dados. É onde eu tenho o primeiro contato com o paciente, ou o cliente, como algumas instituições dizem. E é bem importante falar assim, o que é correto falar? Paciente ou cliente? Eu deixo sempre muito claro isso para os acadêmicos da seguinte forma. Quando eu falo em paciente, eu falo de alguém que tem paciência. E lembrando que quando eu estou com dor, eu estou com um problema, a coisa que eu menos tenho é paciência. Ah, mas ser cliente de um serviço de saúde é correto? Sim. Ah, mas ele não tem convênio, está passando pelo SUS. O SUS é um fornecedor de um serviço de saúde e também já é pago por nós. Então sempre eu devo falar com o meu cliente desta forma. Se eu falar paciente está errado? Não, até não está errado, mas eu tenho que lembrar o quê? Quando eu falo da terminologia cliente, é que eu devo fornecer para esse indivíduo, esse cidadão, o melhor serviço possível. Lembrando que ninguém gosta de ser cliente de um serviço de saúde. Eu tenho que lembrar as mulheres, por exemplo, né? Adoram ser clientes da onde? Né, Mayara? Do shopping, da Louis Vuitton, do salão de cabeleireiro. Os meninos aí, né, Patrick? Loja de carro, né? Loja da Ferrari, loja de relógio, loja de surf, alguma coisa nesse sentido. Mas ninguém quer ser cliente de um hospital. Mas quando eu vou nessas lojas, como eu citei agora, eu não quero ser bem atendido. Então todo profissional, para ele poder fazer uma boa sistematização de assistência e um bom cuidado, ele deve tratar esse paciente realmente como um cliente da forma com que ele queria ser tratado. Isso é um gancho que eu gosto de sempre estar falando aí, que eu não gosto de deixar desapercebido, para que entre muito na humanização, né, da assistência. Hoje se fala muito em humanização, mas como que eu posso ser humano? Simplesmente gostando e fazendo bem para uma pessoa, a forma que eu queria que fosse feito para mim mesmo. Então voltando nessa coleta de dados, ou histórico de enfermagem, é o primeiro contato que eu tenho com esse cliente. É onde eu vou começar a saber desse paciente qual o motivo que trouxe esse cliente até o serviço. É a dor? É uma angústia? Se dói, dói aonde? Ah, mas você já tem uma doença? Ah, apareceu hoje. Há quanto tempo tem esses sinais, esses sintomas? E eu lembrando que nessa coleta de dados ela pode ter algumas características. Ela pode ser objetiva e ou subjetiva. Objetiva porque o paciente vem, ou melhor, o cliente, né? É o vício, né? Do paciente e do cliente. Ele vem e já me refere. Estou com dor de estômago, estou com dor de cabeça, formiga o meu braço. Ou então fica muito objetivo. Perdi um dedo, estou vendo lá, uma faca caiu e já estou vendo isso na coleta de dados. Subjetivo, o corpo fala. Às vezes ele está ali te passando alguma coisa, mas você vê aquela insegurança nas informações. Será que estão de forma correta? Nessa subjetividade também, eu tenho que entender o seguinte, nem sempre ela será coletada através da conversa diretamente com o cliente. Pode ser com alguém que trouxe ele ao serviço. Uma mãe que traz uma criança recém-nascido, por exemplo, que ele não consegue te relatar onde dói, mas a mãe fala, está choroso, está com diarreia, está com temperatura, está tendo febre, e assim sucessivamente. Ou aquela pessoa que devido à sua patologia momentânea não consegue te relatar o problema. Nessa coleta de dados eu tenho que fazer também o que? A organização dessa coleta. Eu tenho que colocar isso de uma forma que eu tenha começo, meio e fim, para que eu entenda exatamente o que está acontecendo. Organizar o porquê que trouxe o serviço, desde quando começou esse problema, para que eu possa organizar isso de forma criteriosa e depois documentar isso, tá? Na coleta de dados. Aonde eu terei um instrumento que eu saberei várias coisas desse paciente. Aonde ele mora, com quem ele reside, qual a renda que
que ele tem. Isso é importante? Sim, porque na hora que eu vou planejar, por exemplo, a alta desse indivíduo, eu tenho que saber exatamente o quê? Aonde que é o serviço que eu estou trabalhando? Se eu trabalho numa grande rede hospitalar, que os clientes que ele vem, ele tem um poder aquisitivo um pouco maior, ficaria muito mais fácil para eles seguir uma dieta colocada lá pelo serviço de nutrologia, pelo serviço médico. Carnes magras, não deverá mais comer embutidos, deverá cortar algumas coisas da alimentação ou colocar algumas outras que têm um custo um pouco mais elevado. Ali é muito fácil esse cliente seguir essa orientação. E quando eu também estou dando assistência nesses rincões aí do nosso Brasil, por exemplo, aonde aquele senhor José, a dona Maria, o seu Antônio, ele não tem essa mesma condição, mas ele sai com essa recomendação. Então, através dessa coleta de dados, eu tenho que saber o quê? Não está documentado lá? Então eu sei que a renda familiar dele é uma renda um pouco baixa, onde ele tem que sustentar toda a sua residência, pagar o seu aluguel e sustentar mais 4 ou 5 pessoas na família. Será que ele vai conseguir manter isso? Então o que eu tenho que fazer através dessa coleta de dados que eu vou ter em mãos para poder adaptar isso para a realidade desse cliente? Então, dentro das necessidades dele, com esse instrumento eu consigo entender o meu cliente no momento que ele chega no serviço e na hora que ele está indo embora no planejamento de alta, o que eu posso fazer para que ele não volte para o serviço com aquele mesmo problema, ou se voltar, porque ele não volte piorado. Então, depois da coleta de dados ou histórico de enfermagem, eu tenho o tão difícil diagnóstico de enfermagem. O que é esse diagnóstico de enfermagem? É aquela grande dificuldade. Poxa, mas para que fazer um diagnóstico de enfermagem se ele já internou por um infarto agudo do miocárdio? Então, essa é uma hora onde eu tenho que entender o seguinte, que o diagnóstico ele é um julgamento clínico sobre respostas, experiências potenciais do indivíduo, família ou comunidade. O que eu quero dizer com isso? É onde eu vou diagnosticar, relacionado muitas vezes à patologia que o trouxe ao serviço, ou relacionando a outros fatores. Então o que é isso? Ele vai me proporcionar através com base naqueles dados que eu já coletei lá no seu histórico de enfermagem, na entrevista, ferramentas e instrumentos para que eu possa intervir dentro do processo de cuidado, de uma forma sistematizada, onde eu vou conseguir com isso atingir um resultado bem satisfatório. Como isso? Eu tenho que ter uma visão holística, tá? Isso é fundamental para que eu consiga fazer um bom diagnóstico de enfermagem. Como que eu tenho essa visão holística? Não me atentar somente ao diagnóstico base que trouxe o paciente ao serviço. Eu tenho que me atentar também a vários outros fatores. Por exemplo, eu tenho lá a dona Amanda, tá? Que chegou lá no serviço e ela está amamentando a sua filhinha lá de 2 meses de idade. E devido a um problema de saúde, ela está aqui internada conosco, mas ela está amamentando. E a pequena bebê lá, que ainda está recebendo aí o leite materno, que é a sua fonte exclusiva de alimentação, vai ficar aos cuidados de quem? Do grande Zé, né? Que vai ser aquela pessoa que vai deixar a nossa mãe aqui, Amanda, super preocupada, porque o Zé, quando vai ferver a água para fazer o café, ele consegue queimar a água. E essa mãe fica preocupada aqui, será que essa filha vai passar fome? Será que ele vai conseguir dar alimento para essa criança? E na hora dessa entrevista, na hora desse diagnóstico, eu percebo que ela sempre me fala um pouco daquela dor que a trouxe ao serviço, mas ela sempre lembra lá do grande Zé com a sua pequena bebê, que nessa hora poderá passar por algum problema, porque o pai até para trocar uma fralda vai ter uma certa dificuldade, ou tem até um nojo que é muito inerente aos homens aí, as mulheres, grandes guerreiras, vão conseguir aí muito bem, porque mãe é mãe, né? Então nessa hora eu tenho já um diagnóstico. Eu vejo que ela me apresenta o quê? Uma capacidade de um desequilíbrio emocional relacionado à ausência familiar naquele momento, por ela estar amamentando. Então eu já tenho um fator relacionado. Então por isso que eu vejo o paciente de forma holística. E é impossível fazer um diagnóstico somente com base no diagnóstico médico. Então eu tenho os diagnósticos que serão relacionados diretamente à patologia, e teria aqueles diagnósticos relacionados às necessidades humanas básicas e psicoespirituais do cliente naquele momento. Então eu tenho que esses fatores relacionados, eles são constituídos como a etiologia do diagnóstico, e podemos descrever esses fatores como antecedentes a alguma coisa, associado a alguma coisa, relacionado a alguma coisa.
contribuinte para alguma coisa e favorecido por. Então eu pego um paciente que na sua entrada ao hospital, eu vejo que ele está com uma doença, ele teve um trauma torácico e está com o que nós chamamos de tórax instável. E está com desconforto para ventilar, porque isso vai doer na hora que ele faz esse movimento. Então eu percebo que com isso a sua saturação, ou seja, a sua quantidade de oxigênio circulante nas suas hemácias cai. Então eu tenho nessa hora que uma troca gasosa ineficaz relacionada à patologia, porque ele não está saturando, porque ele não consegue ventilar direito, ou seja, porque dói demais, tem um grande desconforto. Então eu tenho, nesse caso, uma troca gasosa relacionada à patologia. Eu tenho, como eu dei o exemplo lá da nossa Amanda, com o grande Zé, que ele não consegue amamentar a criança, vai ter uma grande dificuldade, até porque ele não dá leite, né? Mas ele vai precisar o quê? A Amanda vai precisar o quê? Ordenhar esse leite para que seja entregue para o Zé, para que ele leve para a bebê, para que com isso ela consiga amamentar. E com isso a mãe, que vai estar aqui conosco internada, ela vai ficar calma naquele momento, porque sabe que a sua filha está recebendo a assistência necessária, principalmente da parte de alimentação, e com isso ela consegue se tranquilizar e com isso o plano terapêutico proposto será bem melhor elaborado. Então, quando nós falamos da parte de diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro, que é fundamental, ele não deve se alienar somente à questão do diagnóstico médico. Se ele fizer isso, estará cometendo um erro muito grande. Existem os diagnósticos relacionados à patologia, mas eu devo ver o paciente como um todo, de uma forma holística, de uma forma que eu consiga entender as suas necessidades humanas básicas, lembrando das partes espirituais, emocionais, para que com isso eu consiga implementar o meu plano de assistência. Planejamento de enfermagem. Esse planejamento de enfermagem é a parte burocrática do serviço. É onde eu vou fazer o quê? Planejar as ações que tem por meta alcançar um resultado esperado. É onde eu vou fazer o quê? Prescrever os cuidados. Se esse paciente está com uma troca gasosa ineficaz, o que eu deveria fazer? Elevar um decúbito de 30 graus. Só que se somente isso será possível, talvez eu precise prescrever um catéter de O2, talvez eu precise prescrever uma mudança de decúbito de um paciente, de quanto em quanto tempo. É onde eu vou planejar toda a assistência para esse cliente que está recebendo os cuidados, naquelas horas que ele ficará sob aos cuidados não só do enfermeiro, como toda a equipe de enfermagem, os auxiliares e técnicos de enfermagem. Então é a hora que o enfermeiro, através da coleta de dados, do diagnóstico de enfermagem, ele planeja a sua assistência. O que é necessário? Eu tenho um cliente que internou e está recebendo dietoterapia por sonda nasoenteral. Então eu tenho que prescrever nos planos de cuidados que na hora de manipular esse cliente eu deverei pausar a dieta, visando o quê? A proteção das vias aéreas para que ele não broncoaspire. Tá? Então é nesse planejamento que eu devo ver todas as necessidades que estão sendo inseridas no plano de cuidados para que eu possa prescrever o melhor cuidado possível. É a hora que o documento é a parte mais burocrática. É onde eu costumo até conversar com os acadêmicos no momento que eles estão iniciando a vida. Professora, não vejo a hora de ir para o estágio para puncionar a artéria radial, puncionar a femoral. Nossa, professor, eu sou técnico de enfermagem, eu vejo o enfermeiro lá puncionando a veia jugular. Nossa, eu não vejo a hora de puncionar a minha. E eu falo, você terá o seu momento, mas ainda digo para você que 70% da nossa atribuição dentro do trabalho, do cuidado, é administrativa. É onde nós vamos estar colocando tudo isso no papel, documentando a nossa assistência, prescrevendo, para que o cuidado seja executado de uma forma correta e para que isso sirva de documentação até em possíveis processos ou possíveis auditorias, não só do próprio hospital, ou também de serviços de convênios médicos, Ministério da Saúde, para verificar qual tipo de serviço que nós estamos fazendo ali está sendo feito de forma correta. Lembrando que não é só nos documentos médicos que as auditorias, o Ministério da Saúde, entre outros serviços, eles se atentam. Também visam muito os documentos de enfermagem. Até lembrando que quem fica 24 horas da assistência com o paciente é a equipe de enfermagem, é a equipe que mais toma o tempo do paciente. A implementação
é onde as intervenções que foram prescritas lá naquele planejamento serão executadas, tá? E ele será modificado conforme a necessidade do cliente. Porque dependendo da resposta que o cliente dá, se ela é positiva ou negativa, eu posso cessar um cuidado, eu posso modificar esse cuidado, eu posso, por exemplo, como o exemplo que eu dei, o paciente está com uma troca gasosa ineficaz, não está saturando bem, prescrevi que ele fique em decúbito de 30 graus. Só que vejo que isso não está sendo eficaz, então será introduzido o quê? Um auxílio de oxigênio terapia. Geralmente um catéter de O2, alguma coisa que possa estar auxiliando nesse processo de saturação do cliente. Começo a fazer um curativo lá numa lesão por pressão. Aí de repente aquele curativo não está surtindo efeito. Então no momento da assistência, em um determinado momento, sendo sinalizado aí pela equipe, em conjunto vamos fazer o quê? Trocar esse curativo. Estou fazendo com alginato, talvez eu tenha que mudar para alguma outra coisa. Então é nessa hora onde o enfermeiro ele entra fazendo o quê? As mudanças no tratamento. Então ele visa um tratamento esperado, uma resposta, né? Só que se ela não é alcançada, ela poderá ser modificada em algum momento. E é por isso que lá na coleta de dados, ela deve ser permanente para verificar a resposta fisiopatológica e psíquicas do cliente. Porque em muitos casos, a resposta fisiopatológica está sendo alcançada, mas por causa de uma alteração psíquica, o leito que ele está muito escuro, a ausência da sua família naquele momento, ou então uma ausência religiosa. Por exemplo, eu estou lá trabalhando num hospital e aquele indivíduo ele tem uma necessidade de receber o seu pastor, o seu padre, o seu sacerdote da sua igreja, ter uma visita religiosa para ter aquele alento. Então eu tenho que pensar nisso também para implementar e melhorar aquela assistência. Então não só vem na parte fisiopatológica do mecanismo de processo de doença, como também vem na parte emocional, psíquica desse cliente, para podermos assim fazer uma boa implementação do plano de cuidados. Aí eu penso agora na evolução, que é a última parte, né? Evolução ou validação dos dados. Na resolução 358 de 2009, houve uma alteração do termo evolução para validação de enfermagem. Então a mudança ela visa por quê? Antigamente, na resolução 272 de 2002, dizia que deveria ser uma avaliação de 24 horas. Mas dentro dos planos de assistência onde o enfermeiro está inserido, a equipe de enfermagem está inserida, nem sempre o cliente fica com essa equipe por 24 horas. Uma unidade básica de saúde, que funciona geralmente em horário comercial, algumas têm um horário até um pouco estendido, mas mesmo assim não dá 24 horas. Mas a partir do momento que o cliente entra ali em busca de um serviço, e eu tenho esse profissional de enfermagem ali presente, o enfermeiro deverá fazer o quê? Coleta de dados, diagnósticos de enfermagem, implementação da assistência, planejamento e validação dessa assistência. Então, com essa alteração na resolução, essa validação dos dados, nada mais é o que? Eu fazer essa sistematização de enfermagem ASAI em qualquer momento da assistência, seja numa UBS, seja num pronto-socorro, numa clínica médica onde realmente o paciente fica por um maior período de tempo, ou numa UTI, ou seja até numa viatura do SAMU, onde o cliente não fica muito 40 minutos a 1 hora, dependendo do quadro clínico. Mas mesmo assim, o enfermeiro tem instrumentos ali que fará esse planejamento de assistência. Ele faz uma coleta de dados e ele implementa cuidados para que esse cliente seja bem tratado dentro daquela proposta que foi ofertada naquele momento, dentro daquela necessidade. Ele possa, dentro desse período que ele está sob os nossos cuidados, ele ter o seu plano terapêutico muito bem realizado e com isso documentado e fundamentado dentro do nosso plano de trabalho. As nossas referências bibliográficas para essa matéria foi o próprio site do COFEM, né? O livro que é excelente da Alba Lúcia Botura, que fala sobre anamnese e exame físico, e o site da ANANDA, a organização, que é uma organização americana, que fala sobre os diagnósticos de enfermagem. Galera, se curtiu o nosso vídeo aí, não deixe de compartilhar, de dar o seu like aí, e logo mais teremos mais novidades nos nossos vídeos no Descomplicando a Enfermagem. Contamos com vocês. Abraços do tio.